Oi minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouquinho da minha experiência com a leitura do livro Cartas de Amor aos Mortos, que é esse livro aqui. Eu literalmente acabei de ler e vim falar dele para vocês. Esse vídeo aqui é bem improvisado assim, porque tem fio, enfim, releve. Eu só quero realmente contar a minha experiência do livro, da leitura pra vocês. Se você não gosta de livros sobre leituras, tem vários livros, vários vídeos aqui no canal sobre vários assuntos, vlog, bate-papo, dia a dia, maquiagem, receita. Tem muito conteúdo aqui pra vocês assistirem se você não gosta de conteúdo sobre livro. Mas eu vim realmente com o intuito de contar pra vocês como foi a minha experiência lendo esse livro, que eu não esperava que fosse me impactar tanto. Então bora pro vídeo. Como eu falei pra vocês, hoje eu acabei de ler o livro. Hoje é dia 24 de junho, hoje é sexta-feira. Eu acho que são mais ou menos 1 e pouco da tarde. Eu terminei nesse instante, eu já quis gravar esse vídeo pra vocês. E assim, esse livro eu conheço, na verdade eu conheço não, eu já vi ele, a capa dele, já há alguns anos atrás, na Amazon. Eu compro meus livros na Amazon e eu sempre tive curiosidade de ler, mas nunca comprei, sabe? Sempre comprei outros livros com mais vontade de ler, que eu tinha mais vontade, mas nunca comprei esse. Então, eu vi ele semana passada no e-book, né, no Kindle, por R$ 9,59. Achei super barato. Apesar de gostar de ler livros físicos, porque eu gosto de tê-los na minha estante, eu decidi que eu ia ler por estar em promoção e porque eu já queria ler há muito tempo e não tinha comprado físico. Então eu comprei ele por R$ 9,59. E o que acontece? Quando eu li o título Carta de Amor aos Mortos, essa capa aqui, claro que o Kindle é preto e branco, meu Kindle ele não fica colorido. E essa capa aqui, deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Quando eu li esse título, eu não imaginava que seria uma espécie de diário, né? Eu não imaginaria que fosse uma espécie de diário. Eu não vou dar muito spoiler lá da leitura pra vocês, mas quando eu comecei a ler, eu vi que a personagem principal dessa leitura, ela se chama Laurel. Eu acho que é assim que pronuncia. Laurel. Ela é uma menina de pouca idade, novinha, adolescente, que está entrando pro ensino médio. Ela perdeu a irmã, a May. Ela perdeu a irmã há 6 meses durante o livro, a leitura. Vai fazer 1 ano que ela perdeu a irmã. E ela idolatrava essa irmã. Então, quando eu comecei a ler, de fato, ela começou a fazer cartas para os mortos. E isso ela fazia carta para famoso, para cantor, para atriz, mortos, que já morreu. Vocês vão entender quando vocês começarem a ler. Então, começarem a ler. Ela começou a fazer cartas para esses mortos, mas nessas cartas, ela contava um pouco da sua história. Então, por isso que eu falo que é uma espécie de diário. Então ela começou a contar sobre a vida dela, sobre como era difícil perder a irmã. E durante a leitura eu percebi que ela idolatrava a irmã que morreu. Aconteceu um acidente, eu não vou contar sobre a morte da irmã dela, mas ela perdeu a irmã, a mãe dela foi embora para outro estado, país. Ela ficou morando com o pai dela e com a tia dela, intercalando semanas e semanas. Então, ela idolatrava essa irmã era tudo pra ela. Então, durante a leitura, eu me emocionei em algumas partes. Eu não sou de chorar lendo histórias, lendo livros fictícios. Eu me emociono muito com casos reais, mas fictícios não, nunca fui de chorar. Eu acho que o único livro que eu chorei foi Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que foi uma leitura bem emocionante pra mim no final. Mas eu não sou uma pessoa emotiva, assim, lendo histórias, lendo livro. Então, eu me peguei emocionada durante a leitura, porque eu tenho uma irmã mais nova e a gente foi criada juntas, né? Então, quando os meus pais também se separaram, assim como os pais da May e da Laurel, eles se separaram. E
quando os pais se separam, a relação das irmãs fica um pouco abalada, mas a gente se junta cada vez mais. E hoje a relação minha e da minha irmã é muito boa, a gente se ama, a gente, entendeu? Então, durante essa fala dela com a irmã dela, que perdeu a irmã dela e tudo mais, eu cheguei a pensar na minha irmã, então me gerou várias situações, vários gatilhos pequenos, assim. Então eu pensava a todo momento na minha irmã. E, gente, aconteceu reviravoltas nessa história da Laurel. Ela começou a namorar, conheceu várias amigas, teve duas melhores amigas na escola nova. Ela não quis estudar na escola que a irmã estudava, então ela foi para outra escola. E ela foi escrevendo cartas e mais cartas e cartas. Aconteceu várias coisas, e uma coisa que eu vou contar pra vocês, eu não deveria contar. Se você não gosta de spoiler, pula essa parte, vai lá pro final do vídeo. Ela foi abusada quando tinha 13 anos, a Laurel. E a irmã dela era muito... Não era que era problemática, mas a irmã dela passava por coisas complicadas, coisas difíceis. A irmã dela amadureceu, cresceu muito rápido. E a Laurel, ela foi abusada, e isso mexeu muito comigo quando eu comecei a ler sobre isso, porque ela só tinha 13 anos. E ela foi molestada, ela foi abusada, e foi uma leitura que eu achei que fosse ser pesada quando eu comecei a ler sobre isso dela, que ela contou nas cartas, mas depois foi ficando tudo bem, mas esse peso do abuso, ele não sumiu, tá? Eu fiquei com aquilo na mente até a final da leitura, e em momento algum ela fez nenhuma carta para a irmã dela, que já estava morta. Ela só fez carta para, um exemplo, Amy Winehouse, eu acho que é assim que fala, era uma das pessoas que ela fez a carta, era cantora, né? Fez para outros cantores, ator, tinha uma pessoa também que era próxima dela que morreu, enfim, vocês vão entender o que eu tô falando. E em momento algum ela fez nenhuma carta para a irmã dela, mas eu tinha aquela esperança que ela ia escrever uma carta para a irmã dela. Então, no final do livro, que eu acabei de ler, basicamente, ela fez uma, que é no epílogo, né, o epílogo, que é o final do livro. Ela escreveu a carta pra irmã dela, disse que amava ela, que não ia esquecer e tudo mais, que ela era perfeita pra ela, que ela sentia muita falta, mas que estava tudo bem. E eles resolveram, a mãe dela voltou, eles três, o pai dela, a mãe dela e ela, resolveram saltar as cinzas, né, porque a irmã dela foi cremada. Saltaram as cinzas no rio. Vocês vão entender aonde que foi o lugar. Não vou falar sobre o lugar que foi saltar as cinzas da irmã dela, mas vocês vão entender se vocês forem ler. Então foi o final, assim, foi bem bom, bem emocionante. Mas a história do abuso não saiu da minha cabeça. Então pra mim foi um pouco difícil ler esse livro. Eu não esperava que fosse um livro cheio de coisinhas, assim. Tipo, é realmente um diário dela que ela escreveu. Ela juntou várias cartas. E no final, ela deu as cartas, que é um caderno, um diário. Ela entregou para uma professora, que vocês vão entender dessa professora no início da leitura. A professora dela leu e tudo mais. E depois ela começou a frequentar terapia. Porque uma pessoa que perde uma outra pessoa muito querida e muito próxima, ela precisa, assim, conversar com outras pessoas, ela precisa de terapia, de terapeuta, psicólogo. Não é fácil, eu não sei porque eu perdi meu avô, mas eu não era tão próxima assim quanto é perder uma irmã. Então, durante várias partes da leitura, eu fiquei imaginando a minha irmã, de como ela é maravilhosa, minha irmã mais nova. Eu tenho mais duas irmãs, né, a minha mãe. São 5 filhos, mais duas, que é minhas duas irmãs mais velhas, elas não foram criadas com a gente, né? Minha mãe criou o meu irmão mais velho, eu e a minha irmã mais nova. Então, por mais que eu ame todos eles, quando a gente é criado junto, a gente tem um apego muito maior. Então, como o meu irmão, mesmo criado comigo, ele era homem, é menino, então ele tinha outras coisas pra fazer, outras brincadeiras. E eu e minha irmã não, a gente só tem 3 anos de diferença, que é a mesma diferença de May para Laurel, da leitura. Elas também têm 3 anos de diferença de idade.
E eu e minha irmã também, a gente tem 3 anos de diferença, então a gente foi criado juntos, então é muitas histórias, é muito apego, é muito amor, é muita irmandade envolvida. Então eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro, apesar de que me abalou em alguns momentos, mas é uma leitura muito boa. Eu sei que Carta de Amor aos Mortos não é um título que chama muita atenção assim, mas eu super indico a leitura, tá? Eu vou deixar aqui o link para se vocês quiserem comprar o livro no box de informações, que é o que eu sempre compro na Amazon. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês leiam o livro e que vocês tiverem alguma indicação de livros também pode deixar nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.